E onde é? quero pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de João, Bem leve, né? capítulo 21, último capítulo do Evangelho de João. Eu fiz um grupo, né, com vídeos para este mês especial. Colocaram algo sobre essa passagem de João que me impactou muito. E é claro que o Espírito Santo me deu algo diferente, que já estava no meu coração, mas entendi que era uma confirmação da parte de Deus. João 21, vou ler os versículos 4 a 7. A palavra do Senhor diz: entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Estavam lá no barco, longe, disseram: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Feche os teus olhos mais uma vez. Espírito Santo, eu não posso transmitir esta palavra. Só tu podes revelar esta palavra ao coração desses amados. Então, papai, eu te peço que venhas e derrames o teu Espírito sobre nós aqui, em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito possa quebrar cada coração, possa penetrar como uma espada afiada de dois gumes, que faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e que pode discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Vem, Espírito Santo, como nós te invocamos agora há pouco na adoração. Vem aqui revelar esta palavra a cada um de nós. Eu te peço, te imploro, em nome de Jesus. Amém. Começar de novo. Esse é o nosso tema. Estamos começando este mês especial, e para toda a nossa rede de jovens e para toda a igreja, porque o Senhor tem ampliado essa revelação para toda a igreja, para cada um de vocês, para aqueles que vão assistir depois no nosso canal também. Essa palavra é muito especial, queridos. Eu gostaria que você guardasse ela no teu coração, porque algo tem queimado dentro de mim. Quando o Senhor trouxe para mim este tema, começar de novo, e me deu uma palavra rema, que vocês vão ouvir falar bastante nos próximos dias, nas próximas semanas, está em Hebreus capítulo 10, verso 9, que a palavra do Senhor diz: e que, Senhor, aqui estou para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, diga, remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Amém? Então, queridos, nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Só que para fazer a vontade do Pai, e este é o rema que o Senhor nos deu para este mês inteiro, Ele precisa remover o primeiro. Algo vai precisar ser removido da tua vida, para que Ele possa estabelecer o segundo. Amém? Amém, queridos? Amém. E esta palavra estabelecer também você vai ouvir bastante ao longo deste mês. Mas, queridos, essa promessa de Deus de remover o primeiro para estabelecer o segundo me trouxe a firme convicção de que algo precisa ser demolido para que algo novo seja construído. Amém? Amém, queridos? Esse mês vai ficar marcado na história da tua vida. Este mês vai ser um mês de milagres. Nós vamos ver o Senhor remover muitas coisas e estabelecer outras. Mas principalmente, nós vamos ver um novo começo. Amém? Algo novo vai acontecer em cada área da nossa vida.
e consequentemente na história da nossa igreja também. Você crê nisso? Você crê nisso, meu amado? E hoje nós vamos abrir este mês especial falando de um tremendo homem de Deus, que foi sobre quem nós lemos agora há pouco, que fracassou um dia. Fracassou no propósito e no seu chamado, mas que teve uma segunda oportunidade. Eu não sei se você já teve a sensação de fracasso. Eu já tive algumas vezes, várias vezes. Você tenta e deu ruim, como diz meu amigo Bruno. Aí deu ruim. E Pedro viveu uma situação de fracasso em sua vida, no seu chamado, no seu propósito, mas ele teve uma segunda oportunidade e se agarrou a ela. Ele se agarrou a esta segunda oportunidade que o Senhor lhe deu. Pedro teve a oportunidade de começar de novo. E hoje nós teremos esta segunda oportunidade também. Amém? A primeira coisa que eu quero falar é a respeito do ministério de Pedro. Essa passagem que nós lemos em João 21 já fala do final da história. Eu comecei pelo fim, mas nós vamos fazer um flashback. Pedro, nessa passagem que nós lemos, ele estava ali já sendo restaurado por Jesus depois de ressuscitado. E nós vamos voltar nesta passagem mais para o final desta mensagem. Mas Pedro era um discípulo muito especial de Cristo. Ele fazia parte daqueles 3 ou 4 que estavam com Jesus o tempo todo. Jesus tinha os 12, mas tinham 3 ou 4 que se achegavam mais perto dele. E ele era um discípulo especial. E o ministério de Pedro começou quando um dia ele, sendo pescador, foi chamado por Jesus. Ele estava lá pescando com seu irmão André, e os dois pescando, de repente Jesus aparece. Eles provavelmente já tinham ouvido falar de Jesus. E Jesus aparece ali enquanto eles pescavam e olhou para eles e disse: venham comigo, larguem essas redes, venham comigo, porque a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Lucas desfocou. Uau. Pedro olhou para André, André olhou para Pedro e disse para o outro: bora, bicho, bora. Largaram a rede imediatamente e seguiram Jesus e andavam com ele. Eles caminharam com Jesus por 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio eles viram coisas fantásticas, coisas sobrenaturais acontecerem, coisas extraordinárias. Eles viram coxos, paralíticos andarem, cegos verem, leprosos serem curados. Viram milagres extraordinários. E chegou um momento em que Jesus achou que era a hora de dar um passo a mais. Porque imagine a cena: Jesus ia, e onde Jesus ia, aqueles 12 homens iam com ele. E Jesus fazia todas as coisas e eles admiravam. Um dia Jesus pegou pães e peixes e disse para eles: olha, já começou a dar uma tarefa extra para eles. Distribuam. Distribui o que, Jesus? Os pães e os peixes. Jesus, acho que o senhor não deve ter tomado muito sol, deve estar com insolação, Jesus. O senhor não está vendo que só tem 5 pães e 2 peixinhos? Como é que o senhor está mandando a gente distribuir para 15 mil pessoas? Que a Bíblia diz que eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, eram 5 mil homens e tinha mulheres e crianças. A gente imagina que tinha pelo menos 5 mil mulheres e muitas crianças. E ali, queridos, eles viram aqueles pães serem distribuídos e nunca acabarem. Nunca acabarem.
E de 5 pães e 2 peixinhos, no final todo mundo comeu e ainda tinha 12 cestos enormes, cheios do que sobrou. Uau! Jesus é demais, né? E aí depois, Jesus ainda quis dar um passo além com eles. E disse para eles, e mais outros discípulos que ainda caminhavam com eles, disse assim: vão, vocês de 2 em 2, vão adiante de mim nas cidades que eu vou ainda pregar. Vocês vão na minha frente, sem mim agora, né? Até então, todos os milagres eram com Jesus presente. Agora, Pedro, João, André, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Judas, todos eles, Simeão, Tadeu, eles iam junto com os outros 70 e de 2 em 2 à frente de Jesus. E eles voltaram para Jesus dizendo, sabe o quê? Uau! Jesus, que massa! Que da hora! A gente foi lá porque o Senhor mandou a gente ir, e quando a gente chegava, os demônios obedeciam a gente. A gente falava assim, foi Jesus que me mandou aqui. Quieto aí. Expulsava e os demônios obedeciam. E a gente olhava para o paralítico, pô, foi Jesus que mandou a gente aqui. Levanta agora em nome de Jesus. E acontecia. Acontecia. E eles voltaram vibrando. Deram um passo a mais, um passo além naquilo que Deus tinha preparado para eles. Pedro começou seu ministério fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Um dia Pedro entendeu que Jesus era de fato o Messias enviado da parte de Deus, e assim começou o seu ministério. Um dia Jesus perguntou para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E eles começaram a dizer, uns dizem que é João Batista, que colou a cabeça de volta, tinha arrancado a cabeça de volta. Elias, alguns dos profetas. E Jesus disse para eles, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro chegou, tinha tido essa revelação do Espírito Santo, e chegou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Messias enviado. Aí Jesus disse, parabéns, não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, Pedro, mas foi o meu Pai que te contou isso. E Pedro começou seu ministério banhado de sinais, de revelações, mas ele tinha uma expectativa incorreta. Ele tinha uma expectativa que Jesus fosse ser um líder político que ia libertar Israel do governo de Roma. E Pedro tinha uma expectativa de que Jesus não enfrentaria a morte. Tanto que quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, está chegando o tempo em que eu serei entregue nas mãos dos pecadores, e eu sofrerei, eu sangrarei, morrerei numa cruz, e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Pedro chamou Jesus de canto, deu uma bronca em Jesus. Que ousado, né? Ele chegou, Jesus, tem pena de ti mesmo? Oxi, que negócio é esse? Que manda morrer o que, Jesus? Você morrer, o que a gente faz? Você morre aí, a gente fica aqui. Aí Jesus, que tinha elogiado ele, dizendo que não foi nem carne nem sangue, mas foi o próprio Deus que revelou, ele chegou para Pedro e disse, arreda Satanás, agora você foi usado pelo cão, Pedro. O diabo falou por você, Pedro. Ele tinha uma expectativa incorreta. Ele queria pular o sofrimento. Diga para alguém do seu lado, não dá para pular etapas. Não tem como. Amém? Essa etapa é a etapa de formação.
ainda que nós tenhamos exercido um ministério inicial, a nossa expectativa incorreta nos levou a desanimarmos. E isso é muito importante que você ouça bem, porque nós vivemos um tempo em que Satanás tentou plantar muito desânimo no nosso meio. Não é verdade? Será que você tinha expectativa correta? Ou a tua expectativa ainda estava incorreta? Você queria pular alguma etapa, você queria que as coisas fossem feitas do seu jeito. Pedro queria que fosse feito da maneira que ele planejou. Não, Jesus, a gente chega, ó Jesus, já tem tudo pronto. A gente vai lá, você chega ali diante de Pilatos e estende a mão sobre ele e diz: agora quem reina sou eu. E Pilatos cai para trás, tal. Aí vem César e você diz: olha, eu sou o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, então você me respeite. César. Pedro tinha tudo pronto, só que não era isso que Deus tinha preparado. Talvez você e eu tenhamos expectativas incorretas. Precisávamos passar para que Cristo fosse formado em nós. E aí, queridos, essa expectativa incorreta ocasionou o fracasso de Pedro. Nós falamos sobre o seu ministério e agora eu quero falar sobre o seu fracasso. Você pode anotar aí, depois você lê. Não vou ler agora porque senão vai estender muito o nosso tempo aqui. Lucas capítulo 22, versos 60 até o 62. A palavra do Senhor diz que Pedro, Jesus, tinha sido preso, entregue nas mãos dos pecadores, para ser crucificado. E a Bíblia diz em Lucas 22, a partir do verso 60, que Pedro seguia Jesus de longe. Seguia Jesus como? Eu não ouvi. De longe. Tá o foco tá automático. Pedro seguia Jesus de longe. Deixa assim. E enquanto ele estava seguindo Jesus à distância, o que aconteceu? Algumas pessoas reconheceram Pedro. Pelo menos 3 pessoas. E disseram: ah, você é amigo de Jesus, não é? E Pedro, que seguia Jesus de longe, Pedro que tinha entregado pães e peixes para uma multidão faminta, Pedro que tinha saído de 2 em 2 adiante de Jesus e feito milagres, a quem os demônios se submetiam em nome de Jesus. Pedro olhou aquela criada na beira de uma fogueira e disse: eu nunca vi este homem. Uau. Jesus tinha avisado a ele que ele o negaria, porque Pedro disse para Jesus: olha Jesus, ainda que todos te abandonem, eu jamais, nunca te deixarei, Jesus. Aí Jesus teve uma palavra de sabedoria naquele momento, dom do Espírito Santo, e disse: Pedro, deixa eu te contar uma coisa. Sabe hoje? Então, vai escurecer. Depois que escurecer, vai, né, de madrugada, antes de o sol raiar, o galo vai cantar. E antes que o galo cante, você já vai me negar 3 vezes. Vai negar 3 vezes que você me conhece, né? Pedro: nunca, Jesus, nunca. Meu amado, Jesus tinha avisado, e Pedro disse que nunca faria isso, mas ele não cuidou das expectativas incorretas que ele tinha no seu coração. Muitas vezes nós temos expectativas incorretas com relação ao reino de Deus. Nós somos o centro. Muitas pessoas se decepcionam com o reino de Deus. Por quê? Porque elas não conseguiram aquilo que elas queriam para si. Expectativa incorreta. Outro tipo de expectativa incorreta: quando outra pessoa não faz aquilo que você achava que ela devia fazer.
expectativa incorreta. E isso, quando nós temos expectativas incorretas no nosso coração, nos leva a negar a Cristo de alguma maneira. Quando chegou o momento de Pedro se arriscar por Cristo, Pedro fracassou. Ele fracassou. Ele negou toda a história que ele tinha vivido com Jesus. Ele disse: eu nunca o conheci. Parecia político de Brasília, né? Não, nunca vi. Nunca nem vi, nem sei. Esse dinheiro não é meu, não é assim? E assim foi Pedro. Afirmou 3 vezes que não conhecia Jesus, negou a sua história como seu Senhor. Eu creio, queridos, que em maior ou menor grau todos nós já fracassamos em nosso compromisso com Cristo. Sim ou não? Todos nós já fracassamos de alguma maneira, já duvidamos. E a primeira coisa que nos faz fracassar é quando nós fazemos como Pedro. Pedro seguia Jesus de... como? Diga mais alto. De longe. Ele seguia Jesus de longe. O que é seguir Jesus de longe? É quando a gente até vai no culto, né? Para quem pergunta, a gente está por ali, mas o nosso coração está longe. O nosso coração não está mais naquela pegada, não está mais desejando fazer acontecer. Hoje nós ministramos uma célula e eu falei para os meninos lá na Brandinha, falei: queridos, semana que vem a gente vai fazer alguma coisa aqui. Algum rebuliço vai acontecer nesse lugar. Amém? E a mesma coisa eu quero dizer para vocês: pegue o seu povo, faça alguma coisa, vão para a rua, plante bananeiras se precisa, mas fale de Cristo, ore por alguém. Amém? Quando nós seguimos Jesus de longe, queridos, nós certamente vamos fracassar. Não se conforme em simplesmente cumprir metas e objetivos religiosos. Ah não, olha, esse mês, né, o culto no sábado e no domingo são, né, 4 vezes 2, 8, são 8 cultos por mês. Eu fui em 5, até que eu estou bem, mais que a metade. Isso, não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de ter um coração grudado com o de Jesus, ter um coração pulsando com o dele. Não siga Jesus de longe. Não siga Jesus de longe. Tenha fome de Deus, sede de Deus, porque se nós seguirmos ele de longe, nós vamos nos distanciar da sua presença, dos seus conselhos, do seu sofrimento. Sabe por que Pedro estava longe? Porque ele tinha medo de sofrer junto com Jesus. Ele tinha medo que falassem que ele era amigo de Jesus e pegassem ele para apanhar junto com Jesus. Ele tinha medo do sofrimento. E quando nós seguimos Jesus de longe, nós somos grandes candidatos a negar a Cristo. Pedro fracassou em seu compromisso. E o pior de tudo, lá em Lucas 22, de 60 a 62, fala algo que eu fico imaginando aquela cena, me dá um frio na espinha. Quero ver se eu vou conseguir transmitir isso para você de maneira que dê esse frio na sua espinha também. Espero que sim. Imagina lá, Pedro negou uma vez, Pedro negou a segunda vez, Pedro negou a terceira vez, e aí o galo cantou, assim como Jesus havia dito. E Jesus estava assim, com uma distância de uns 30 metros talvez, uma distância que você consegue enxergar 20 metros. E a palavra do Senhor diz que quando o galo cantou, que era o sinal que Jesus tinha dado, naquele momento que o galo cantou, Jesus se virou para Pedro e os seus olhos se encontraram. Você entende que esse foi o pior momento da existência de Pedro?
Aquele momento, seus olhos se encontraram. E aquele olhar de Jesus dizia para ele: Pedro, você fracassou. Filho, você fez o que eu disse que você ia fazer. Aquele olhar fulminou o coração de Pedro. Foi a declaração, o decreto do seu fracasso. E ali a Bíblia diz que ele saiu, ele se levantou e foi chorando amargamente, com uma dor lancinante no seu peito. Ele fracassou no seu compromisso com Cristo. O olhar de Jesus foi a pior experiência que Pedro já teve na vida. E ele chorou amargamente. E sabe o que ele pensou nesse momento? Não está na Bíblia não, mas eu tenho certeza. O que Pedro pensou foi: acabou. Aquele negócio que Jesus tinha falado, a gente pregar, a gente, nunca mais Jesus vai confiar em mim. Acabou. Eu sou uma lástima, eu sou o pior. Não é assim que a gente se sente quando a gente fracassa? Não existe uma viva alma pior do que eu na face da terra. Era o fim para ele. Por quê, queridos? Quando nós sentimos os nossos fracassos, eles parecem ser o fim de tudo. O fracasso traz a sensação da morte. Sim ou não? Quando nós fracassamos, é como se a gente tivesse morrido. É como se a gente tivesse morrido para aquilo que a gente queria fazer. Então, Pedro tinha o seu ministério e ele teve o seu fracasso. Mas qual foi a reação dele depois do seu fracasso? Pedro tentou racionalizar. Ele tentou viver, tocar a vida, seguir em frente. Ele tentou ser normal. Eu quero te dizer uma coisa: quando você conhece Jesus, nunca mais você vai ser normal. Olha para o seu irmão aí, diz que ele está com cara de normal. Nunca mais você vai ser normal. Desculpa eu te dizer que ser normal é muito chato. E Pedro tentou ser normal. Ele tentou mesmo. E essa passagem que nós lemos no início, que é o texto-chave de João 21, mostra que Pedro estava tentando ser normal. Ele tentou voltar a fazer o que ele fazia antes de conhecer a Cristo. Não é isso que nós vemos muitas pessoas fazerem? As pessoas tentam voltar a levar a vida como era antes, a fazer as coisas que faziam antes de conhecer a Cristo. E ele tentou ser normal. Ele tentou voltar a ser pescador. E a passagem que nós lemos em João 21, no começo, mostra o quê? Pedro, depois da ressurreição de Jesus, Pedro chegou para os seus colegas, os seus amigos, e disse: vamos pescar? Eu vou pescar, quem quer ir comigo? E aí a galera, Pedro era líder, né? A galera: eu vou também, eu vou. E foram lá pescar. Foram pescar. Tocar a vida, né? Vida que segue. E ele tentou viver como se aqueles 3 anos e meio que ele viveu com Cristo não tivessem existido, não tivessem acontecido. E logo ele descobriu que é impossível. Era impossível. Ele descobriu que ele perdeu o jeito para viver a vida antiga. Ele foi pescar. Pedro, que era um pescador profissional, tinha uma empresa de pesca. A Bíblia diz que
Pedro, André, Tiago e João eram sócios. Eles tinham uma empresa de pesca, ramo da piscicultura, empresários. E eles eram pescadores profissionais e chegaram lá, sabiam onde tinham os peixes, sabiam as coisas, todas aquelas manhas, as iscas que tinham que jogar, a maneira certa de fazer, todas as técnicas. Chegaram lá tentando seguir a vida e não pegaram um peixinho sequer. A noite toda. A noite toda. Nem um lambarizinho não pegaram. Imagino que naquele barco ali, Pedro, André, Tiago, João, sei lá quem estava mais, eles se olharam e falaram: cara, o que aconteceu com a gente? A gente perdeu o jeito, a gente perdeu a mão, a gente não sabe mais o que aconteceu com a gente. Muitos tentam viver uma vida normal depois de um fracasso espiritual. Quantas pessoas eu já vi que, não, só não dá mais, e vão, tentem para o mundo, e é a pior sensação de todas. Sabe por quê? Porque uma pessoa que conhece a Cristo e abandona, viveu com Cristo e abandona, ela tem que fazer um esforço sobre-humano para negar tudo aquilo que ela já viveu na vida. Ela tem que fazer um esforço sobrenatural para fingir que ela não sabe tudo que ela já sabe, que ela não viveu tudo que ela já viveu. Parou? É um esforço sobrenatural. A pessoa tem que fazer um trabalho de negação contínua. Não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não, isso aqui não foi bem assim. Não, mas porque não é mais porque mais e fica ali se esforçando para negar aquilo que ela sabe lá no íntimo, que é verdade. Ela sabe lá no profundo do seu ser que aconteceu. Ela sabe que Deus fez. Não tem como negar. Pedro tentou viver uma vida normal, mas ele nunca mais ia ser um homem normal. E hoje, se você ainda não teve essa experiência com Cristo, quero te convidar a entregar o seu coração definitivamente por Jesus. Mas cuidado, tá no foco. Não tem como voltar a uma vida comum após o fracasso. Nós precisamos buscar um novo começo. Poxa, Jazinho, mas e aí? Voltar a ser normal eu não posso. Não vai rolar. Mas eu fracassei. É por isso que Deus te trouxe aqui. É por isso que Deus me trouxe aqui. Porque, queridos, olha, muitas e muitas vezes a gente tem essa sensação, cara, deu tudo errado. Está dando tudo errado. E o Senhor nos trouxe aqui para começar de novo. Amém? Amém, amém, queridos? Amém. E para terminar essa palavra, nós falamos aqui sobre o ministério de Pedro, sobre o seu fracasso, sobre a sua tentativa de ser normal. Mas por fim, queridos, o Senhor deu a ele a oportunidade que nós teremos esta noite, a oportunidade de começar de novo. E no mesmo capítulo 21, que nós lemos no começo, os versículos 15 a 17 são muito conhecidos. Depois que Jesus disse para eles: jogue a rede para o outro lado direito, e eles pecaram e a rede estava arrebentando com 153 grandes peixes. Dá para ver que João era melancólico, né? Isso é o número certinho de peixes. 153 grandes peixes. E ali Jesus os serviu, pegou os peixes. Quando eles chegaram lá, já tinha uma fogueirinha acesa, e Jesus falou: pega alguns peixes aí que eu vou assar para vocês. Jesus os serviu, e depois de comerem
Versículo 15. Após tomarem desse jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeirinhos, os meus cordeiros, os novinhos que vêm para Jesus. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus o comissionou: apacenta as minhas ovelhas. Uau! Sabe, Pedro fracassou. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Pedro fracassou de uma forma horrorosa, covarde. Mas Jesus o amava tanto que assim, Jesus colocou na agenda dele, pós-ressurreição. Jesus tinha coisas para fazer após a sua ressurreição. Ele ia passar 40 dias aqui na terra depois da ressurreição. Depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias na terra e depois ele subiu aos céus. Então ele tinha 40 dias para fazer uma série de coisas, e ele colocou na sua agenda: restaurar Pedro. Uau! Se Jesus não restaurasse Pedro, ele ia permanecer fracassado. Nossa Bíblia teria 3 cartas, 2 cartas a menos, e um evangelho, que é o evangelho de Marcos, que era discípulo de Pedro. Teríamos pelo menos 3 livros a menos no nosso Novo Testamento. A igreja não teria usufruído da unção daquele homem. 3.000 pessoas não teriam ouvido a pregação sobrenatural que ele ministrou após a descida do Espírito Santo. E tudo isso só aconteceu porque Jesus colocou na agenda dele: restaurar Pedro. E eu não sei, queridos, qual é a sensação de fracasso que você tem hoje aqui, mas saiba que você está na agenda de Cristo. Nós estamos, a nossa igreja está na agenda dele: restaurar o meu filho, a minha filha, restaurar essa rede de jovens, restaurar a nossa vida, o nosso ministério. Está na agenda de Cristo. Você entende isso? Meu amado, ele se ocupou em preparar uma situação em que Pedro percebesse que ele precisava de Jesus para tudo, até para pescar. E olha que interessante, esse milagre da pesca milagrosa era um milagre que tinha acontecido uma vez no começo. Tanto que se você ler os evangelhos, você vai ver que no começo tem uma história muito parecida com essa, uma história bem semelhante. E nessa história que é semelhante, Jesus fala com eles logo no começo: olha, joga do outro lado. Eles não tinham visto que era Jesus, e eles jogaram e vieram muitos peixes. E ali, quando Jesus vai restaurar Pedro, ele monta uma cena igualzinha. Sabe por quê? Jesus queria que Pedro se lembrasse. Ele queria que Pedro se lembrasse de como era viver com Jesus. Ele queria que Pedro se lembrasse de tudo que Deus tinha feito quando eles estavam juntos. Algo que Deus ministrou
Esses dias que eu estive viajando, no livro de Lamentações, capítulo 3, o Senhor diz: eu quero trazer a memória, eu quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança. E Jesus fez isso com Pedro. Tanto que, na hora que eles pegaram os peixes, na hora que Jesus falou: olha, joga do outro lado, eles não tinham visto que era Jesus. Jesus estava na praia, eles estavam a certa distância no mar. Aí Jesus disse: oh, vocês têm alguma coisa para comer aí? Aí eles gritaram de lá, sem saber que era Jesus, gritaram: tem nada, a gente tentou pescar a noite toda e não conseguimos, a gente perdeu o jeito, a gente só sabe ganhar vidas agora, a gente só sabe pescar gente, a gente não sabe mais pescar peixe. Aí na hora que Jesus falou lá da praia assim: uau, joga do outro lado, do lado direito. Na hora que Jesus mandou ele jogar do lado direito, assim como tinha acontecido anos atrás, Não dá pra carregar. certeza, cara, Não dá pra carregar. dúvida zero. Um olhou para a cara do outro e falou: será? Eu já vi isso antes, eu já vivi essa história antes. Será? Aí João deve ter falado assim: vamos testar, ué. Aí jogaram do lado direito, na hora que veio cheia de peixe que estava arrebentando a rede. João falando: é Jesus, certeza, é Jesus. E Pedro, quando ele se lembrou, quando ele conseguiu lembrar, a Bíblia diz que ele vestiu a sua túnica que ele tinha despido e não esperou o barco chegar na praia, coisa nenhuma. Ele se jogou na água, foi na frente de todo mundo: estou nem aí para esses peixes, para essas redes, eu quero Jesus. Amém? Uau, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Era como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: você lembra como era naquela época em que você andava comigo? Você lembra? Eu tenho procurado falar isso para os nossos discípulos. Você lembra como era lá, quando você abriu sua cela? Você lembra como era quando você foi no seu primeiro encontro? Você se lembra? Ah, você não está pescando nada? Joga do outro lado, amigão. Joga do outro lado. Se lembra dele. Se lembre do tempo em que vocês caminhavam juntos. E finalmente Jesus dá a esperança a Pedro de começar de novo, de lhe mostrar que voltar ao que era antes não tinha nada a ver com ele. Ele voltar a ser um pescador normal não tinha mais nada a ver com Pedro. Pedro não combina com você mais isso. Jesus dá a esperança de renovo. Serviu aqueles discípulos cozinhando aqueles peixes para eles comerem. E então Jesus mostra para eles que estava tudo de pé. E o Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer que a promessa dele, o ministério e a obra que ele tem para a tua vida, está tudo de pé. Está tudo de pé. Amém? Basta você desejar. E então foi quando Jesus, para cada negativa de Pedro, lhe faz uma pergunta: Pedro, você me ama? E é interessante que quando Pedro, antes de Pedro negar Jesus, isso é uma coisa que o Senhor me falou anos atrás, eu achei demais, achei fantástico compartilhar com vocês. Quando Jesus falou que ia morrer, e que Jesus olhou para os 12 e falou assim: todos vocês vão me abandonar, vocês vão ficar com medinho, e eles vão sair correndo na hora que eu for preso. Sabe o que Pedro falou quando Jesus disse isso? Pedro chegou e falou para Jesus: olha, Jesus, uma coisa para você,
ainda que todo mundo aqui, te abandone, eu jamais. Nessa hora acho que Jesus fez. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Aí quando Jesus foi restaurar Pedro, estava ali os mesmos discípulos de quando Jesus falou que todo mundo ia abandonar. E sabe o que Jesus perguntou para Pedro primeiro? Falou assim: Pedro, ele tinha falado que se todo mundo abandonasse, ele não, certo? Ele chegou para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama mais do que estes outros aqui? Será que você me ama mais do que os outros? Porque era isso que ele tinha deixado de entender, sim ou não? Preste atenção aqui. Sim ou não? E ali ele perguntou: você me ama mais do que estes outros me amam? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Ele já não disse que amava mais que os outros, ele disse: sim, eu te amo. Ele disse: então, se você me ama, apacente, cuide dos meus cordeirinhos, cuide das minhas ovelhinhas novinhas. Pela segunda vez ele disse: Pedro, você me ama? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele perguntou: você me ama, Pedro? E ele se acabou de chorar. Ele falou: Senhor, tu sabes todas as coisas, olha aqui o meu coração, Senhor, olha para dentro de mim, o Senhor sabe que eu te amo. E pela terceira vez Jesus disse: então, apacente as minhas ovelhas. Eu quero te dizer, queridos, que nós estamos aqui para um novo começo. E não tem como começar de novo se nós não temos compromisso com as ovelhas de Cristo. Não tem como começar de novo se nós não desejamos cuidar, abençoar pessoas. Não tem como começar de novo. Jesus lhe mostra a Pedro seu perdão pelo fracasso que ele teve e lhe dá uma nova chance de recomeçar, de ser o apóstolo que Jesus esperava que ele fosse. E dessa mesma maneira, meu amado, o Senhor nos chama hoje para esse tempo de começar de novo. Amém? Amém. Ele está nos lembrando de como nós caminhávamos com Ele, de quantas vezes Ele nos fez o bem. O Senhor está nos lembrando esta noite de quantas vezes supriu as nossas necessidades. E Ele te pergunta: você me ama de verdade? Você me ama de verdade? Jesus está aqui, amém? Porque a palavra do Senhor diz que quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali Ele está no nosso meio. Então eu creio muito nessa palavra. Eu creio que Ele está neste lugar. E Ele está olhando para o teu coração, para o meu coração essa noite. E Ele nos pergunta exatamente isso. Ele nos pergunta: você me ama de verdade? Ou você só quer que eu te faça coisas, que eu te dê coisas, que eu atenda a tua expectativa e os teus pedidos? Meu amado, o Senhor nos pergunta e nos afirma que não importam os nossos fracassos, somente o nosso arrependimento é o que importa esta noite. Amém?